É difícil, né? Eu sinto que a gente tá... Isso aqui é uma outra pauta completamente diferente. Mas principalmente nas nossas relações, e é até legal ter vocês duas, porque são as duas pontas, né? A Catarina é meio que a ponta de conhecer e se relacionar, a Bea é a conta dos finalmente e de manter ali, né? Que tem uma cola que também vem muito forte. Mas eu sinto que a gente, principalmente desses 2 últimos anos que a gente passou, no momento que a gente vive, porra, o momento que a gente vive no Brasil é sinistro, da nossa geração também, o mundo, a gente tá todo mundo meio quebrado. Tá todo mundo meio quebrado em algum lugar, tá todo mundo meio... Não que a gente não fosse quebrado antes, assim, mas acho que a gente tá sendo massacrado, assim, a gente tá sendo espancado todo dia com a realidade e as nossas relações têm sido muito afetadas, assim. É meio doido. Eu vejo por perspectiva, cara, eu fiquei quase 5 anos namorando, isso é meia década. Tipo, é muito tempo. Você terminou há quanto tempo? Fazem 4 meses. Eita, pouco tempo. Então, uma coisa que eu tenho visto nesses 4 meses me relacionando, que é muito doido, é como as pessoas estão muito quebradas em comparação com o que tava antes, assim. Tipo, eu tenho saído com pessoas, tipo, das pessoas, tipo, eu ver, tipo, da pessoa se autodepreciando num date, sabe? A pessoa falando, não, porque eu sou ruim, porque eu não sei o quê, porque eu sou feia, porque eu não sei o quê, porque minha vida é uma bosta. Caralho, no primeiro encontro você tá assim, sabe? Caralho, sabe? Tipo, de ver a saúde mental das pessoas estarem corroídas e a gente tá, tipo, fechando porta e negando coisas, né? Eu acho que tá a parte mais difícil das relações hoje, na minha visão, e queria até ouvir um pouquinho de vocês mesmo, é a gente encontrar essa cura nossa enquanto a gente tá em relação com o outro, né? Acho que isso tá muito complicado, assim. Pelo menos eu tenho isso, assim. Não vejo como vocês veem. Eu queria saber também um pouquinho do público de vocês, assim. Olha, eu acho que tem muitas questões, né? Quando a gente fala de relacionamento, por que os relacionamentos estão quebrados? Envolvem muitas coisas. Mas, primeira delas é isso que a gente estava falando, né? De experiências ruins. Então, por exemplo, você estava tão acostumado com experiências ruins e a gente normalizou isso durante tanto tempo, porque a gente sabe que a gente começou a falar sobre relacionamento, sobre sexo agora, né? Há um tempo atrás isso não era falado. Há um tempo atrás a gente não sabia, de fato, o que a gente aceitava num relacionamento, o que aceitava numa pessoa, o que não aceitava, o que era inadmissível, o que não era. Então, como a gente não falava disso, às vezes a gente não falava disso nem com os amigos, nem com os pais, nem com ninguém, então isso tinha que ser uma coisa que a gente ia descobrindo através de experiências, né? Como a gente ia descobrindo através de experiências, a gente, na grande maioria, teve experiências boas e tal, mas as experiências ruins sempre são as experiências que mais vão ficar na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente tem medo que essas experiências se repitam, né? Então, por exemplo, tem isso de experiências passadas e é muito doido o quanto que a gente acha que às vezes reconheceu, a gente acha que às vezes aprendeu e na grande maioria das vezes não. Então, por exemplo, a minha trajetória, sei lá, eu tive, não sei, uns 4 ex-namorados, vai? E é muito engraçado ver o quanto que, por mais diferentes que eles eram muito parecidos de comportamento. E eram padrões o quê? Depreciativos, entende? Mas isso quer dizer que a responsabilidade era deles? Não, queria dizer que eu só conseguia colocar na minha vida pessoas quebradas. Por quê? Porque de alguma forma eu também estava quebrada e achava que era possível consertar essas pessoas, entende? Então eu trazia uma responsabilidade pra mim de tipo, não, essa pessoa, ela já foi tão fodida na vida dela que comigo ela vai conseguir ter momentos felizes e momentos legais. Só que aí você coloca em você uma responsa que não é sua. De você ser o lugar de cura do outro, de você ser o lugar mulher de adora cura fazer isso. Exatamente. Por quê? Porque a mulher, ela tem esse instinto, né, materno, esse instinto de tipo, que eu quero cuidar, quero... Por mais que na época eu não era nada carinhosa, eu tinha isso, né? Então, é muito por experiências passadas, por padrões comportamentais e principalmente na nossa visão mulher, de querer cuidar de pessoas quebradas, sabe? E de querer ser a mudança na vida dessas pessoas. Por quê? Qual que era a minha mentalidade? Cara, eu vou conseguir curar essas pessoas elas vão me reconhecer de alguma forma. E aí vem o lance de, tipo, você ser amado, você ser reconhecido. E aí até a nível inconsciente, quando a gente fala mais profundo ainda, quando você quer ajudar muito uma pessoa, você quer mudar a outra pessoa, você acha que aquela pessoa vai meio que criar uma dívida inconsciente contigo pra sempre, sabe? Porque, tipo assim, eu tô mudando essa pessoa, então ela vai ter que ficar pra sempre comigo porque eu tenho uma dívida com ela, sabe? Então, sim, as pessoas estavam muito quebradas, mas essas pessoas muito quebradas também, elas vão atrair outras pessoas quebradas, né? Mas você tá falando de lugar que mulher tem, mas o homem também acaba tendo um pouco disso, assim. Eu saí com uma garota esses dias
E foi uma garota que eu, tipo, no rolê eu percebi, tipo, putz, não é essa aqui não. Sabe, você automaticamente no meio do rolê eu falei, puta, aqui não... tô num lugar que não é o meu lugar, assim. Que era muito comentário autodepreciativo, mas era uma pessoa muito mimada. Então tudo, ela precisava emitir uma opinião de como ela queria que fosse. Tipo, não gosto disso. Ai, não quero isso. Isso aqui não acho legal. Eu quero nananã. E aí no meio do caminho eu comecei a reparar e conversar, e eu sou muito assim, eu tô conversando com as pessoas, eu tô muito, tipo, querendo desatar o nó daquelas pessoas pra eu conhecer um pouco mais. E eu me liguei, tipo assim, puta, essa pessoa é assim porque, primeiro, ela é filha única, então na casa dela tudo gira meio que em torno dela, e todos os namorados delas e todos os relacionamentos que ela teve sempre foram voltados no cara servir. Então, ela reclama, ela fala de tudo porque ela tá acostumada ao cara fazer, ao cara ceder, ao cara servir. Então, o cara entra nesse papel que é muito do homem, de ser o provedor, de ser o cuidador, de ser aquela... Então, ela tá acostumada a falar uma coisa... E eu não sou assim, eu gosto de mulher independente. Eu gosto de umas minas que se vira. Você, tipo, gosta de cuidar? Gosto de cuidar, mas, tipo... Fiar, se tem 2 braços, eu também tenho. Sabe? Sabe? Tipo, pô... Aí eu acho que seu papo é mais com Catarina, vai. O que você responderia para isso? Não, mas sabe, tipo, um bagulho, tipo, tem coisas que eu resolvo porque quero ser gentil? Tenho. Mas, porra, tem coisa que também tu não nasceu quadrada, tá ligado? Se vira aí também um pouco. Não dá pra eu estar o tempo... Não quero uma filha, quero uma mulher. Sabe? Então, se eu tiver que estar pensando o tempo todo em me cuidar e cuidar de você, alguém aqui vai sair em prejuízo. E percebi que nas relações dela, ela tá acostumada com o cara estar o tempo todo servindo a ela... Saca? E ela ter isso do tipo, estar reclamando, por quê? Porque alguém vai resolver se ela reclamar. Entendi. Saca? E aí eu, tipo, no meu rolê, falei assim, não. Pô, vai lá, velho. Descobre aí, pô, o que eu vou ficar, sabe? Tipo, de coisinhas assim, que eu comecei a me sentir incomodado do tipo, pô. E eu comecei a perceber que era um jeito dela entender se eu encaixava naquilo. E, pô, eu não falei, não vou ficar entrando nesse lugar, porque não é um lugar que me pertence, entendeu? Não é um lugar que eu quero pertencer. E é aquilo que a gente falou. Do mesmo jeito que a mulher entra num lugar de cura, o cara às vezes entra nesse lugar de servidão. Sabe? É meu papel servir, é meu papel fazer isso. E até que ponto você quer prestar esse papel, sabe? Assim... Eu joguei pra ela porque eu concordo com você. Eu acho que ela não, então... Concordo em partes. eu concordo em partes. Eu entendo... A realidade é que, tipo assim, eu entendo todas as visões, né? Estou aberto pra elas. Mas eu acredito que, assim, da mesma forma que a gente, igual eu tava falando de obrigatoriedades da vida adulta, sabe? Da mesma forma que a gente tem algumas obrigatoriedades da vida adulta, a forma como eu, Catarina, enxergo o relacionamento é que o homem, ele tem, de certa forma, um papel com um limite, lógico, e a mulher, ela tem, de certa forma, um papel com um limite também. Então, existem muitas variáveis aí dentro, porque, por exemplo, pegando o caso dessa mulher, eu acredito que o homem, ele, de certa forma, tem que ser o cara que faz a força física, por exemplo. Que tem que ser o cara que resolve essas coisas, porque na minha cabeça é assim o papel dele. Não, se tu quiser que eu carregue uma caixa, é suave, porra. Carrega uma caixa de boa. O que ela falou pra você que te incomodou? Puta, vou te dar pontos. Seria mais fácil. Fomos as coisas que me pegavam muito, assim. Do, tipo, eu acho que vai ser besteira. Mas era tudo besteira, mas tipo assim, pô, vamos a um bar, vamos, beleza. Chegamos no bar. Mas eu não gosto de bar que tem que ficar de pé, quero um bar que tenha mesa. Mas vocês já estavam no bar? Já. E queriam mudar de bar? Acabado de parar o carro, chegado, quando a gente chegou na recepção, o cara falou, puta, não tem mais mesa. E ele, puta, lugar legal, tá? Não gosto de... Puta, tá bom. Entendo. Legal. Mas... são coisas da vida, entendeu? Às vezes você não vai ter mesa no lugar. E tudo bem, mas você tá cansado, vamos pra outro lugar. Mas pô, não gostei do jeito que esse daqui foi feito. Ou... pede ali pra fulano fazer tal coisa pra mim. Ou... Tá, não, aí eu acho porque é problema dela, sabe? Sim. Porque são questões... Aí qual que é o problema disso, né? Do homem servir, o que eu, Catarina, concordo. O problema é que dependendo do tipo de mulher, né? Tipo de mulher, assim, do comportamento que essa mulher tenha, e da criação dela, e de tudo que ela acredita, às vezes você cria, assim, um padrão comportamental nela, ou você reforça um padrão de que ela não precisa ser uma mulher proativa. Então, por exemplo, você tem nesse BO,
Chegou lá, não tem mesa. O que eu, Catarina, faria? Ia avisar pra quem tava comigo, ia falar assim, olha só, eu quero pro restaurante que tenha mesa. Então vamos juntos procurar um restaurante que tenha mesa? Ok, vamos juntos procurar um restaurante que tenha mesa. Aí chega num lugar, pô, não gostei disso aqui, eu tenho capacidade, né, de chegar pro garçom, sei lá o que eu não gostei e falar, olha só, moço, não gostei disso aqui. Então tá, como é que dá pra resolver? Então, de fato, isso era uma coisa dela, sabe? E que não entra no seu papel, sabe? Onde eu, Catarina, acredito ser o papel do homem, eu acho que isso não entra no papel do homem. Isso entra a ser uma pessoa mimada e que não quer arcar com os problemas da vida. Também, entender que, às vezes, quando a gente se coloca muito nesse lugar, né, a gente entra tanto numa zona de conforto de não posso resolver nenhum problema que apareça na minha frente. Então, às vezes, se você tivesse tido um relacionamento com essa menina, por exemplo, mais sério, você, sei lá, né? Você entrou num relacionamento mais sério com uma pessoa que tem esse padrão. A pessoa, qualquer problema na vida dela, ela ia ligar pra você resolver. Aí você ia deixar de passar de namorado pra resolvedor de problemas, né? O que também não é o que a gente quer aqui. E é que eu falo disso de pessoas quebradas, né? A Bia, que é psicóloga, acho que... É isso, né? Você é psicóloga, né? Sou formada em psicologia. Boa. Eu acho que é muito isso, assim. A gente entra quebrado em relações, às vezes, e a gente acaba jogando muito do outro, né? E tem um pouco nisso. A gente joga um pouco do outro, a gente absorve um pouco do outro, e aí vira o caos nessas relações, né? Porque chega uma hora que você não sabe mais, tipo, qual o problema é meu, qual o problema é do outro, o que fui eu que plantei, o que fui eu que colhi aqui, que não necessariamente é justo, né? Foi por isso que eu falei sobre eu sou a favor de todo mundo fazer terapia. Porra, não. Pode ser por autoconhecimento, se tu tiver afim, sabe? Mas até pra você entender aonde você tá quebrada e você poder verbalizar pra outra pessoa. Porque, às vezes, na consciência dessa pessoa, ela não tá quebrada. E ela não tem consciência sobre os próprios rolês dela, entendeu? Os próprios padrões de comportamento, e ela fica repetindo, e ela vai continuar infeliz. Então, como que a gente se relaciona com outras pessoas? Eu acredito que com autoconhecimento e com um negócio que se chama comunicação não violenta. Comunicação não violenta é um achado, assim, para relacionamentos. Porque você precisa verbalizar para outra pessoa coisas que você não curte, mas como que você vai verbalizar isso? E a gente já bateu um papo antes sobre não estar gostando do sexo que a pessoa tá fazendo. Então, como que eu vou chegar e vou falar pra pessoa que eu não estou gostando do sexo que ela tá fazendo? O seu sexo é horroroso, você é péssimo. Não precisa ser dessa forma, sabe? Então, cara, eu sinto muito prazer quando a gente foca mais no oral. O que você acha da gente focar no oral? Então, eu mostro pra outra pessoa como é a minha realidade e vejo se ela se encaixa naquela parada, se aquilo é bom pra gente. Eu acredito, principalmente depois da pandemia, que todo mundo tá um pouco quebrado mesmo. Então, a gente tem que ver se o meu quebrado tá ok pro seu quebrado, tá ok pro seu quebrado, entende? Se a gente consegue seguir junto, potencializando, talvez fazendo bem um pro outro, e que a gente não veja mais esse quebrado. Se for pra estar junto com uma pessoa que vai pegar os meus pedacinhos e jogar no chão, eu prefiro que ela não esteja. E aí é muito importante, porque tem gente que quer estar numa relação a todo custo. Então, principalmente se encontra uma pessoa bacana. Mas essa pessoa bacana está acabando com você. Então, saia disso. As pessoas me mandam mensagem falando, Bea, ele não é muito bacana, ele não presta, mas o sexo é maravilhoso. Continuo com ele? Eu falei, não. Você não vai continuar com essa pessoa, porque depois você vai ter que pensar na sua terapia, que você vai ter que desconstruir da sua cabeça que homem não presta, que homem é tudo igual, que é tudo sempre a mesma coisa. Cara, dê valor até pras pessoas que você fica, sabe? Aí eu falo sobre sexo, mas não é pra você sair transando com todo mundo, que não tem nada a ver com você. Então, tenha esse filtro pra ver se o quebrado do outro tá a ver com o seu quebrado. Eu acho muito engraçado que às vezes a pessoa parece que vai ser só um rolê, mas no fim acaba sendo uma conta alta na terapia, né? Vai. 5 saidinhas vira 5 meses na doutora ali tentando se resolver. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Catarina Bartz e a Beatriz Rangel. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado junto com outro vídeo que com certeza você vai gostar também. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu!